Bem-vindo ao canal Sementes de Felicidade. Olá, amigos do canal. Posicionado na vanguarda do que talvez seja a mudança mais significativa da história ocidental, tendo previsto tanto a causa quanto a consequência e fornecendo ideias grandiosas e revolucionárias como possíveis soluções, Friedrich Nietzsche é um dos pensadores mais influentes e significativos da história moderna. O cruzamento particular em que Nietzsche se encontra é onde o caminho primário da fé religiosa ocidental começou a desmoronar, deixando uma enorme cratera vazia no final do sofrimento da vida, parecendo haver apenas um caminho alternativo em direção ao pessimismo e niilismo. Seu trabalho de vida abordaria essa nova questão emergente e tentaria forjar um novo terceiro caminho, longe da fé religiosa e do niilismo, em direção a um novo significado e valor humano. Nietzsche nasceu em 1844 na Saxônia, Prússia, que agora faz parte da Alemanha Oriental. Ele nasceu em uma família modesta, vivendo uma infância comum. Seu pai, Karl Ludwig Nietzsche, era o pastor luterano da cidade, o que imediatamente mergulharia o jovem Nietzsche na fé cristã. No entanto, ao mesmo tempo que era apresentado a ela, seria desafiado e testado, pois seu pai, o mesmo homem que praticava e pregava sobre Deus, foi diagnosticado com uma doença cerebral terminal. Por um ano, seu pai sofreu terrivelmente e morreu aos 35 anos. No ano seguinte, o irmão mais novo de Nietzsche, Ludwig, também morreu. Essa dicotomia entre sua base religiosa e a exposição precoce à dor e ao sofrimento irreconciliáveis, experimentados por pessoas boas e merecedoras, provavelmente estabeleceria parte da influência do que se tornaria a base do trabalho posterior de Nietzsche. Após uma infância bastante sombria, séria e solitária, Nietzsche estudaria teologia na Universidade de Bonn. Tanto no ensino fundamental quanto na universidade, ele mostraria grande promessa intelectual, destacando-se especialmente bem na teologia cristã. No entanto, após apenas um semestre na universidade, à medida que se tornava cada vez mais crítico e intelectualmente aguçado, e após ser exposto a várias críticas ao cristianismo, Nietzsche não teria escolha a não ser abandonar sua fé cristã, despojando-se completamente de sua inocência e devoção cega. A partir daí, ele estudaria filologia, o estudo da história da língua, na Universidade de Leipzig. Lá, ele se sairia tão bem que ainda em seus 20 e poucos anos, seria contratado como professor de filologia clássica na Universidade de Basel, tornando-se o professor mais jovem a ser contratado até hoje. Após apenas alguns anos de ensino, no entanto, Nietzsche deixaria sua posição, em parte por causa de sua crescente insatisfação e sensação de restrição dentro da academia, e em parte por causa de sua saúde debilitada, que ele havia acumulado por uma combinação de doenças genéticas e o que se acredita ter sido um caso de sífilis que ele contraiu em um bordel. A partir daí, ele viveria uma vida bastante isolada, viajando pela Europa, mudando-se de para diferentes climas mais adequados à sua saúde precária, e vivendo de sua pequena pensão universitária. Ele viveria principalmente mais notavelmente nos Alpes suíços, onde passaria a maior parte de sua vida restante. Durante esse período, entre períodos de estar acamado por suas doenças, um devastador caso de amor fracassado, relações familiares e amizades em declínio, e estados depressivos e niilistas, Nietzsche passaria a maior parte de seu tempo caminhando, pensando e escrevendo, encontrando consolo, significado e razão para continuar através de sua busca pela filosofia. Durante esse período, ele produziria suas obras mais influentes, incluindo Humano, Demasiado Humano, A Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, e sobre a genealogia da moral. Nessas obras, Nietzsche estabeleceria tanto a base quanto as primeiras construções de um novo tipo de filosofia. Uma filosofia que essencialmente soltaria os parafusos de todas as certezas contemporâneas, todas as noções de bem e mal, todo o conhecimento de verdadeiro e falso, certo e errado. Deus está morto. Deus permanece morto. E nós o matamos. Como nos consolaremos nós, os assassinos de todos os assassinos?
O que era mais sagrado e poderoso de tudo que o mundo já possuiu sangrou até a morte sob nossas facas. Não é a grandeza deste feito grande demais para nós? Não devemos nós mesmos nos tornar deuses simplesmente para parecer dignos dele? Esta é talvez uma das passagens mais citadas e importantes de Nietzsche. É nesta frase, Deus está morto, que encontramos não a celebração da fé perdida da humanidade por Nietzsche, mas sua preocupação intensa e clara de aviso sobre o que isso significava. O colapso da fé cristã trouxe consigo, na mente de Nietzsche, o colapso de tudo que foi construído sobre ela. Toda a moralidade europeia, suas razões e seus valores. Ele previu e temeu que, com essa revelação coletiva sem uma substituição suficiente, a humanidade ficaria sem um sistema ou significado claro e se transformaria em um desespero generalizado na forma de niilismo ou niilismo. Uma das ideias-chave na base de sua tentativa de resolver esse problema é o reconhecimento de que não existe, de fato, nenhuma verdade universal e objetiva a ser conhecida. Não há fatos, apenas interpretações. Ele escreveu: Nietzsche negou a própria construção de qualquer tipo de verdade com T maiúsculo e sugeriu que todas as tentativas de encontrar uma estavam terrivelmente equivocadas e eram, na verdade, a fonte de desconexão que impedia o homem moderno de redescobrir qualquer significado na vida. A busca por objetividade universal ou significado além desta vida tirou o espírito da experiência humana presente e terrena do significado, que é inerentemente subjetivo, independente e expressivo. Por causa disso, Nietzsche direcionaria sua atenção principalmente às artes e humanidades, acreditando que atos e experiências criativas sejam coisas como música, filosofia, literatura, teatro e assim por diante. Poderiam ser usados como meios essenciais para comunicar verdades mais profundas e preencher o vazio de conexão e significado mais elevados. Embora, à medida que Nietzsche explorava essa teoria, ele descobria que as artes e humanidades culturais eram suscetíveis a se tornarem secas, acadêmicas, ou mercantilizadas, muitas vezes perdendo seu brilho e confiabilidade. A partir daí, ele voltaria sua atenção para a criação de uma filosofia que desvinculasse o indivíduo da dependência de qualquer experiência coletiva ou mecanismos culturais, e, em vez disso, se concentrasse na busca individual de expressão criativa e grandeza subjetiva, colocando a criação de significado estritamente nas mãos de cada indivíduo. Essa filosofia seria incorporada no que Nietzsche chamaria de Übermensch, ou super-homem, que ele apresentaria pela primeira vez em seu livro Assim Falou Zaratustra. O super-homem é descrito como um tipo de indivíduo desafiador, confiante e independente que persegue seus desejos pessoais com vigor e dignifica suas crenças independentes sem pedir desculpas, um que se desvia do coletivo, exibe egoísmo estratégico e age com agressividade e grandiosidade. A razão para tais características foi justificada na visão de Nietzsche pelo fato de que uma nova moralidade que se opunha às visões morais enraizadas no cristianismo, que elogiava a fraqueza e a modéstia, era necessária para se adequar melhor à condição natural da experiência humana, que ele sentia ser composta e exigindo o desejo de vigor, poder e grandeza. Esta visão não está sem críticas válidas e interpretações inválidas. No entanto, talvez o que seja mais importante do que a imagem do super-homem de Nietzsche é o que o conceito serve para representar. Em termos um pouco mais amplos, Nietzsche estabelece o super-homem para funcionar como uma espécie de versão idealizada de si mesmo, uma imagem de um ser perfeito e poderoso que superou todos os seus medos e deficiências, que se pode e deve estabelecer metas para se esforçar em direção. Claro, como o ideal, ele nunca pode ser verdadeiramente alcançado, mas esse é funcionalmente o ponto. Nietzsche propôs que o mundo, incluindo o humano, opera a partir do que ele chamou de vontade de poder, um desejo insaciável em cada ser vivo de manifestar poder. O mundo é a vontade de poder, e nada mais. Ele escreveu, e de acordo com Nietzsche, essa vontade de poder é manifestada no desejo de crescimento pessoal e satisfeita na busca por esse crescimento. É importante notar aqui que sua noção de poder não está necessariamente se referindo à força física nem ao poder e domínio sobre os outros, mas sim ao poder sobre si mesmo.
Força psicológica e espiritual na forma de autodomínio e crescimento contínuo representa a sincronização final com a vontade de poder para Nietzsche, e assim, a sincronização final com a vida em si. O desejo e o esforço em direção ao ideal do super-homem servem como combustível perpétuo para este processo de autodesenvolvimento, à medida que se trabalha através de um ciclo contínuo de insatisfação consigo mesmo, autodesenvolvimento e redescoberta de si mesmo repetidamente. Para Nietzsche, este processo, que ele chamaria de autossuperação, é fundamental para responder e resolver o problema do significado e valor na vida. Desde que se estabeleça seus objetivos de crescimento em nome do que consideram uma versão de si mesmos que afirma a vida, o processo transmuta o sofrimento da vida em algo que vale a pena e pessoalmente redimível. Uma espécie de alquimia do espírito que afirma a vida diante de seu sofrimento inevitável. Se temos nosso próprio porquê na vida, conseguiremos lidar com quase qualquer como. Nietzsche escreveu, ao contrário de seu principal predecessor, Arthur Schopenhauer, que propôs que o sofrimento é melhor minimizado e evitado ao máximo da capacidade de cada um, Nietzsche argumentou que o sofrimento era, ao contrário, uma coisa boa a ser inclinada, abraçada e usada como combustível para o acúmulo de força e poder psicológico. A vida é, de fato, sofrimento inevitável, e então, não é uma questão de si, mas para quê? A falta de sentido do sofrimento, não o sofrimento em si, era a maldição que pairava sobre a humanidade até agora. Nietzsche escreveu. Enquanto continuava a escrever e a viver uma vida cada vez mais isolada nas montanhas, ainda nos estágios iniciais de algumas de suas empreitadas filosóficas mais ambiciosas, Nietzsche começaria a mostrar sinais crescentes de declínio da saúde mental. Aos 44 anos, depois de ver um cavalo sendo açoitado na rua por seu dono, ele teve um colapso mental, correndo até o cavalo, abraçando e consolando-o, e gritando, eu entendo você. Este estranho episódio, que marcou seus últimos momentos de aparente lucidez, parecia ser um ato de completa contradição à sua própria filosofia, piedade, fraqueza e compaixão. Logo depois, Nietzsche mergulharia na loucura completa, eventualmente caindo em um estado de catatonia. Uma das mentes mais poderosas da história moderna aparentemente desabou sob o peso de si mesma. Se a causa foi orgânica, consequências latentes de suas doenças contraídas, ou a consequência de uma mente que foi longe demais em si mesma, ficando presa no caminho de volta, é desconhecida. Antes de voltar em 1900, aos 55 anos, Nietzsche morreu de um derrame. Durante sua vida, de acordo com seus próprios padrões, Nietzsche provavelmente seria considerado um fracasso. Antes de perder a sanidade, ele fez muito pouco de si mesmo e viu muito pouco, se não nenhum sucesso. Seus livros não vendiam, e ele nunca realmente ganhou nenhum respeito ou reconhecimento notável. Mas após sua morte, é claro, seu trabalho decolaria, logo ganhando notoriedade massiva, respeito e seguimento mundial. Alguns dos quais, infelizmente, levariam a aplicações horríveis, equivocadas e mal concebidas. No entanto, hoje e mais geralmente, o trabalho de Nietzsche permanece potente, importante e redimivelmente enraizado no pensamento moderno. Suas citações, aforismos e ideias ecoam pela cultura todos os dias, tanto literalmente quanto simbolicamente. E assim, de uma maneira ironicamente apropriada. Assim como Nietzsche sugeriu que devemos morrer simbolicamente ao longo da vida para que possamos sair do nosso próprio caminho e nos tornar quem realmente somos. Às vezes sacrificando nosso eu, nossa preservação pessoal, saúde ou sanidade no processo de algo maior, talvez a vida e a morte de Nietzsche tenham sido exatamente isso. Um processo de autossuperação em direção ao autossacrifício em direção a algo maior. Claro, as ideias de Nietzsche não estão sem críticas válidas, incluindo essa noção de autossuperação, sacrifício e grandeza. Embora suas avaliações e previsões de problemas modernos sejam, sem dúvida, bastante precisas, suas resoluções não são necessariamente todas atendidas.
O sofrimento na busca contínua do desejo e a autodestruição em nome do crescimento em direção a um objetivo inatingível é realmente uma coisa boa? E como alguém pode vê-lo como uma coisa boa se não o fizer? Como alguém pode criar uma interpretação afirmativa da vida se sua interpretação da vida não for afirmativa? Em outras palavras, se alguém vê a vida como negativa ou sem sentido, tentar criar metas ou se colocar em tal interpretação, apenas os traz de volta ao ponto de partida, precisando de alguma verdade ou significado além de si mesmos, algo além do que se vê, tem ou experimenta que não pode ter. E além disso, se alguém não concorda com a premissa inicial, que o sofrimento é bom em nome do progresso, então o resto pode ser apenas um desvio. Claro, sendo um filósofo cujo trabalho não segue necessariamente qualquer estrutura linear ou sistemática, e pode até se contradizer às vezes, as ideias de Nietzsche estão abertas a múltiplas interpretações. E claro, tudo o que foi mencionado é apenas uma única e muito breve interpretação. E mais importante, visto que sua filosofia atende a essa natureza aberta e é, sem dúvida, não um guia para pensar de uma certa maneira, mas sim um guia para pensar à sua maneira, Nietzsche nos deixa o espaço para, mesmo que discordemos dele, fazer exatamente como ele fez e abrir um novo caminho para nós mesmos. Obrigado por assistir nosso canal. Se gostou, deixe seu like e considere se inscrever. Nos vemos nos próximos vídeos.